Seja muito bem-vindo a esse canal, o canal Felipe Brito Oficial. Hoje estamos aqui com o Pastor Roberto, como eu gosto de chamá-lo, conhecido no mundo aí como o pai do Gabriel Monteiro, youtuber. E agora Papai Monteiro. Papai Monteiro, né? Papai Monteiro. Vereador do Rio de Janeiro, que vem fazendo um trabalho aqui, um trabalho forte aqui no Rio de Janeiro. E essa semana teve uma polêmica aí com o Fantástico, né? Mandar um abraço também pro meu amigo Luiz Miranda, que é o deputado federal, que teve a mesma coisa com o Fantástico, conseguiu provar também o lado dele, ainda bem que... E são duas pessoas que têm mídia. Eu fico imaginando pessoas que são denunciadas, né, sem prova. Sim. E não tem a mídia que o Gabriel Monteiro tem, que o Luiz Miranda tem, que tem como se defender. Eu queria que você se apresentasse, né? Ninguém melhor do que o senhor precisou se apresentar. Quem é o Roberto Monteiro? Olá, eu queria pedir permissão, primeiramente, agradecer a Deus por eu estar aqui, diante de vocês. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade, pelos teus filhos que me recebem de uma forma tão especial, me dando esse time aqui de poder falar um pouco a respeito da minha vida e da vida do meu filho, jovem este que é amado nesta nação pelo belo trabalho que ele vem fazendo. E eu me recordo, Senhor, que na tua palavra fala que não se taca pedra aonde não há fruto. Essa é uma colocação que eu trago contextualizada, porque verdadeiramente nós encontramos nos relatos das Escrituras Sagradas o teu povo, nação, homens e mulheres que foram perseguidos tremendamente, mas no final o Senhor se manifestou e deu a vitória para o teu povo, e não será diferente na vida do meu filho, Gabriel Monteiro. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Amém e amém. Amém. Vamos, obrigado pela estar sempre disposto aqui. Então, deixa eu me apresentar. Fica à vontade. Eu sou Roberto e hoje eu uso muito essa citação, pai do jovem guerreiro Gabriel Monteiro. Eu nasci de um ventre de uma mulher prostituta, eu não conheci meu pai, eu não conheci minha mãe, e quando aquela pessoa, a tal mãe biológica, ela me pôs no mundo, dentro de um prostíbulo, em certa ocasião alguém, supostamente, imagino eu, tenha denunciado e o juizado de menor, naquela ocasião, me conduziu para uma instituição chamada Padre Severino, que fica na Ilha do Governador, na capital do estado do Rio de Janeiro. E ali eu cresci e fiquei ali um bom tempo, e em certa ocasião eu fui tirado dali e fui adotado por um casal extremamente perturbado. Mas Deus usou aquele casal para me abençoar, para tirar das agruras daquela faculdade que à época era um preparatório para o crime, porque toda instituição de menor, ela lamentavelmente, boa parte das pessoas que vivem ali, elas saem para caminhos errados. Certo. Não vou dizer todos, mas grande parte. Então, eu fui tirado dali e adotado por um casal, a qual eles viviam constantemente, diariamente, brigas intensas dentro de casa, e eu vendo aquele cenário. Então, imagina, eu rejeitado de uma mãe biológica, imagina vivendo agora dentro de um antro de pancadaria, bebedice, etc. Aí eu fui crescendo uma criança revoltada, uma criança que não tinha perspectiva de vida. Eu nunca chamei alguém de pai. Olha aí. E, consequentemente, eu fui crescendo e me envolvendo em muitos lugares que eu passei. Então, passei por cada comunidade, Tuiuti, Rato Molhado, Favela de Manguinho, São Carlos, Mangueira, Barreira e etc. E em certa ocasião da minha vida, eu estava na Baixada Fluminense com 4 armas na cabeça para ser morto. Naquela ocasião, era mais de 1h da manhã, eu havia apanhado mais de 1 hora de pancada, perversidade, tortura. Naquele momento, quando eu estava pronto para ser morto, frontalmente com a morte, uma voz
disse para mim fortemente: tu não morrerás. Quando aquela voz disse audivelmente, parecendo um clássico, Flamengo e Fluminense, 200 mil pessoas no estádio, foi mais forte a voz do que essa situação. E ali entrou dentro de mim o que? Paz. Então veja bem, eu não conhecia Deus, mas Deus já me conhecia. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes de te formares no ventre materno, eu, Deus, já te conhecia e te marquei e santifiquei. Testemunho, quer dizer, profeta para as nações. Então hoje eu estou aqui diante de você. Para mim, nesse momento, Deus estava dizendo o seguinte: um dia você vai estar num estúdio, diante de jovens competentes, e você vai estar falando um pouco do que eu fiz na tua vida. Então, eu ali fui caminhando e tu imagina, pulando no tempo até para podermos então dar continuidade no programa, imagina eu, há 9 dias antes da eleição do segundo turno de 2018, eu estava dentro da sala do presidente Michel Temer, com as minhas 2 mãos, fazendo a seguinte oração: Senhor Deus, em nome de Jesus, que todos os demônios que entraram outrora com os governos anteriores sejam lançados às profundezas do abismo da terra e a tua glória entre com Jair Messias Bolsonaro. 9 dias antes da eleição do segundo turno, que ocorreu dia 28 de outubro de 2018. E quando eu começo a perceber, eu vejo Deus levantar um jovem com determinação, que estava ali sempre estudando com 5 livros, era um Talmud, era uma Bíblia, era um Alcorão, eram livros diversos, ele pesquisando e entrando para dentro do conhecimento de Deus, porque ainda que as pessoas elas têm uma diversidade de cultura, de fé religiosa, o Deus é um só. Sim. É um só. Então, eu estou vendo aquele jovem ali, que hoje é o Gabriel Monteiro, meu filho amado, e eu vendo o seguinte: ele nasceu com esse sentimento de sair em defesa do povo mais humilde, carente, sofrível, e, consequentemente, ver esse garoto aí sendo uma grande expressão. Mas eu vou te dar a oportunidade também de continuarmos o nosso bate-papo, senão eu vou levar 10 horas e você vai acabar chorando. E quem estiver me ouvindo também, chorando, porque a coisa é muito forte. Não, a gente vai bater esse papo, acho que já fica um convite para um próximo bate-papo, a gente ficar aqui. Amém. Começar de tarde, parar à noite, porque o pessoal que já me conhece... Até uma live ao vivo. Vamos fazer uma live ao vivo, respondendo as perguntas dos inscritos. Correto. Mas hoje a gente veio aqui para ficar muito claro, em defesa, né? Seu pai, com certeza, vai sair em defesa do seu filho. Eu falei, antes dele chegar, eu falei, cara, não quero conversar com o Gabriel. Eu, como pai, eu quero conversar com o pai do Gabriel, porque eu não me coloco como Gabriel Monteiro. Eu me coloco como o pai do Gabriel Monteiro, porque hoje, né, eu olho o Gabriel Monteiro como se fosse meu filho ali. Correto. Né? Então a gente tem que olhar os dois lados. Sim. Né? O do Gabriel está sofrendo eu acredito que uma perseguição muito forte. Cruel. Eu acredito assim, a gente vai falar sobre essa reportagem, mas eu acho que já não pesa tanto, que o povo já sabe o que está acontecendo. Por exemplo, aqui no meu canal, Bolsonaro faz uma medida boa para o aposentado. Eu falo, parabéns, Bolsonaro, pela sua medida. Bolsonaro faz uma coisa ruim, eu vou falar, não, péssima decisão do Bolsonaro. Então, fez coisa boa. Agora, eu não vi nada será que o Gabriel, o povo não vê o que o Gabriel tem feito no Rio de Janeiro? Será que o pessoal não olha? Cara, mas eu não concordo que o Gabriel Monteiro chegue lá de madrugada e o médico... Não, tá, você não concorda com o meio, mas o lado que ele ajuda as pessoas que estavam lá esperando atendimento não eram atendidos horas na fila. E você me permite... veja bem, por que Gabriel ele foi para essa área? Imagina, irmão, eu conheço profundamente o que é o cenário político há muitos anos. E o político, ele tem a seguinte forma de pensar. Ele, quando está empossado, vencedor no pleito que ele disputou, normalmente, não vou generalizar, sim, eles levam 3 anos escondido do povo. Troca o chip do telefone, eles dificilmente voltam até para agradecer o apoio de quem levou eles para as urnas.
eles não querem saber, eles querem pensar nos interesses pessoais deles. Sim. Quando chega no ano, na época de campanha, aí eles começam a ser solícitos, eles colocam de novo o chip no aparelho, voltam às comunidades e falam o discurso que o povo quer ouvir. O povo cansou disso, irmão. Isso está caracterizado. Gabriel não. No primeiro momento que ele estava na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no primeiro dia de janeiro de 2020, ele já estava 3 horas depois indo lá no Hospital de Combate à Covid, na Barra da Tijuca, já estava fazendo fiscalização e 3 dias depois o prefeito Eduardo Paz desativou aquele hospital feito pelo Crivella. Então o Gabriel, ele intensamente abriu mão dos recessos parlamentares, que é um direito do parlamentar, mas é um absurdo. Qual é o emprego que dá a oportunidade do seu trabalhador ter durante o ano 2 recessos gostosos de mais de 1 mês e ganhando bem? E Gabriel sempre digo, eu ganho muito bem, é o povo que paga o meu salário. Inclusive propôs até reduzir em 50% o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, dos vereadores, enquanto houver essa confusão de Covid. Então, o Gabriel sempre foi um determinado a sair em defesa do povo, porque o político, ele só quer usar, repito, grande parte, só quer usar o povo, mas não tem nenhum comprometimento com o povo. E Gabriel está no sangue dele, defender o povo. E aí ele lembra que quando ele criança, eu ia para hospitais públicos municipais tentar atendimento médico, e era o caso que se repete até os dias de hoje. O médico não está, o médico está dormindo, o atendimento é precário. Ele trouxe para ele o seguinte, dentro dele, eu estou imaginando, e o que cumpre hoje, um dia eu vou poder mudar essa história, ou ajudar a mudar essa história. É isso. E eu tive uma situação, você conhece bem o Azevedo Lima? Correto. Minha mãe teve um problema sério, né, na vesícula, muita dor, e na hora de tirar o raio-x, procura o cara da radiografia. Radiologista, eu tive que bater de porta em porta para achar o cara que estava dormindo. Olha só, se tem uns aparelhos lá, tem um funcionário sendo pago pelo povo, com certeza, se no Azevedo Lima tinha um profissional que a máquina não estava sendo usada, por que em outro hospital que não tem o aparelho, por que não indica o cidadão para cá? Se tem um aparelho ali, tem um funcionário. Aí tira 2 radiografias e o estado todo precisando de atendimento. E detalhe, Gabriel criou o projeto que é o seguinte, determina que a prefeitura ela banque, já que você chega numa unidade hospitalar e por alguma razão não tem aquele atendimento, não tem aquela radiografia, aí que seja levado até para um hospital particular e a prefeitura vai arcar com as despesas, porque isso é desumano, porque foi o que você viveu. É o nosso dinheiro, né? Não a prefeitura bancar com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Correto. É o dinheiro do povo. É o dinheiro do povo. Vamos lá, vamos entrar aqui no assunto, depois a gente vai prolongar, que é o assunto da semana, né? Como o senhor avalia a reportagem do Fantástico? Isso aqui vai ser provavelmente a gente vai pegar esse trecho aqui, que é o que hoje está saindo na mídia, né? Inclusive, aproveitando, hoje o hashtag número 1, em primeiro lugar no Brasil, é hashtag Somos Todos Gabriel Monteiro. Você que está assistindo, por favor, vai lá no Twitter e lança lá. Hashtag Somos Todos Gabriel Monteiro. É o que está em primeiro lugar esse tema, esse assunto. É esse assunto agora, do momento. Como que o senhor avalia essa reportagem aí do Gabriel Monteiro? Olha, no Fantástico. Eu te digo o seguinte, extremamente diabólica, maligna, infernal. O inferno desceu com todos os demônios para poder gerar um prejuízo para o Gabriel, que começou da seguinte forma. Gabriel, ele enxergando que você certamente talvez já tenha vivido isso, ou conheça pessoas que já viveram isso, de por alguma razão o carro foi rebocado porque estava estacionado num lugar indevido, ou numa blitz faltou um documento XYZ, e aí eles levam para um depósito, nessa situação, o depósito da Prefeitura do Rio de Janeiro, e chegando lá, é um custo exacerbado
de reboque, de estadia, que é diária, e quase todos, quando você abre, cadê a bateria? Cadê o step? Cadê o som? Cadê outros objetos? E Gabriel registrou tudo isso, filmou. Eu acho que eu vi essa reportagem, não tinha bateria em nenhum carro, é isso? Nenhum carro. Step. E aí ele chamou, inclusive, o supervisor do pátio. Vem cá, meu amigo. Ele não sabia que isso estava acontecendo. Como é que pode? Se tem para mais de 50 carros, ele não sabe que nenhum daqueles carros tem ali, não tem bateria. Então o que acontece? Gabriel registrou aquilo e, consequentemente, ele foi lançar o vídeo na rede dele. E aí chegaram na casa dele, ligaram, que é o tal cara que ele está buscando, ligaram para ele, um sócio da empresa dos reboques, propondo a ele o seguinte: Gabriel, não ponha o vídeo e você tem 50 mil reais. Ele ficou na dele, seguiu o caminho. À noite chegaram lá um capitão, um tenente, um major, um cabo e 2 empresários da empresa de reboque. E naquele bate-papo, a proposta foi o seguinte: você para com as fiscalizações e você tem 200 mil reais mensais. Mensais? No final de um ano, são 2 milhões e 400 mil reais. Para só não fazer fiscalização, irmão. E quando ele ouviu aquilo, ele deu voz de prisão, foram todos parar numa delegacia. Consequentemente, a partir daquele momento, eles disseram o seguinte: você vai ver o inferno que vamos fazer na tua vida. Então, olha o que aconteceu. Você acha que tem ligação dessa empresa 100% com o Fantástico, com a Rede Globo? 100% é maquiagem por trás. É maquiagem por trás. Então, o que acontece? 20 dias depois, aí somem 2 elementos da equipe, que era a linha de frente, Jobs, irmão, eram parceiro, eram pessoas armadas pelo Gabriel, os 2 rapazes, que eu também tinha um carinho muito grande. Brincávamos, falávamos das coisas de Deus, eu orava com eles, de repente eles desaparecem, do nada. Nunca tiveram satisfação, nunca disseram, não quero mais trabalhar, porque eles ganhavam muito bem, que numa iniciativa privada não pagaria o salário que eles estavam ganhando. Então eles trabalhavam pro Gabriel ou pra Câmara? Pro Gabriel. Não, pro Gabriel. O youtuber Gabriel. Isso aí, o youtuber Gabriel. Tá. Porque era depois do expediente. Então não era o vereador. Ele não trabalhava pro vereador Gabriel, trabalhava pro canal do YouTube da rede social do Gabriel. Isso aí. Então, e na verdade é o seguinte, o trabalho deles era depois do expediente. Sim. Então, por exemplo, você está aqui competentemente. Se você vai ser agora motorista de aplicativo, depois do teu expediente, é outro expediente. Eu posso ser um deputado e depois do meu expediente eu posso fazer o que quiser. Então, quer dizer, aí do nada eles desaparecem. Do nada. E logo a seguir vem todas essas matérias, sumiu todo o HD, subiu todos os elementos que ele mantinha ali no pendrive, sumiu tudo. E agora começa a aparecer coisas das redes sociais, montado, covardemente, maquiado. Então, quer fazer uma pergunta, Rubens? Sim. O senhor falou em relação à equipe de produção. Eles passavam fome dentro da Nunca. Comiam muito bem. Até porque é o seguinte, esse iFood vinha a tempo e a hora, irmão. Como passar fome? Se nós estivéssemos no interior do Brasil, num lugar precário, não tem iFood. Eles não, eles tinham lá todo atendimento de iFood a tempo e a hora. Então não tem. A questão da menina ali, eu não acompanhei muito a reportagem, até onde o senhor chegar, a gente estava vendo ainda a questão da menina ali, que o Gabriel fala isso aqui, né? Aí o Gabriel volta ali. O que eu analisei como equipe aqui, tá? Isso é normal acontecer, tô aqui passando um pano no Gabriel, eu tava fazendo analogia aqui. Você lembra quando a Xuxa foi lá no Show da Vida? Quando ela fala do pai, que sofria na mão do pai, tem uma edição por trás, cara, e fala assim, o Show da Vida ali é pra passar a realidade. Sim. Tu acha que quando ela tá assim, vai falar do pai, o pessoal não dá uma orientação? Coloca mais emoção, fala isso, tem um direcionamento. E tem uma menina ali, com o Gabriel, que você falou, antes de começar aqui, que ela teve um benefício aí, conseguiu 80 mil... Vaquinha, 80 mil reais. Em torno de 80 mil reais. Então, assim, você descaracterizar, você tirar tudo que trouxe, né, de benefício para a vida daquela criança
e colocar só um pedaço ali do Gabriel falando. E o que eu vi na reportagem, o pouco que eu vi da reportagem, é que em nenhum ponto falou do que o Gabriel tem feito pela sociedade. Eu conheço muito bem esse tipo de técnica. Uhum. Quando guri, eu trabalhei no programa do Jô Soares, Balança Mas Não Cai. Trabalhei numa novela Contracenando, como criança, tá? Já um pouco crescido, depois que eu saí do Padre Severino. Então, participando de uma novela chamada Irmãos Coragem, quer dizer, eu tenho pelo menos mais de 30 anos de idade. Irmãos Coragem, e no estúdio, para aquela gravação, havia toda uma técnica que ali, a direção da filmagem dizia o seguinte, ó, você faz assim, assim, assado, porque para transmitir uma realidade para a tela. Então, o que acontece? Quando o Gabriel conversa com a menina, e foi uma coisa de meio segundo, só que ele instrui ela, dizendo o seguinte, olha, vem cá, não, faz o seguinte, conta o problema do seu pai, porque as mães, inclusive Gabriel, fez no dia seguinte, essa denúncia da Globo, equivocado da Globo, ele estava com a família daquela criança, e ele dizendo o seguinte, a Rede Globo nunca bateu na minha porta para me perguntar se tinha 1 quilo de arroz, de açúcar, de café. E agora, nós estávamos passando fome na rua. E nós, casualmente, lá encontramos o Gabriel passando, e aí parou e conversou, se sensibilizou com a história. Olha, o que ele fez por nós, ninguém nunca fez. Então, a própria família, tá? E quando a menina lá está sentada lá no shopping, fazendo lanche, e ele diz assim, olha, não, diz o problema do seu pai lá, e foi só esse momento, tá? Aquilo ali gerou um benefício muito grande, uma comoção. Tem que sensibilizar. Que Gabriel não teve nenhum benefício, só foi ajudar. Sabe por que Gabriel fez isso? Porque Gabriel, desde pequenininho, ele ia para as comunidades comigo carregando mantimento, alimento, fazendo um trabalho social em defesa, indo para presídio, indo para a casa geriátrica. E nesse momento está me dando uma visão incrível, que eu vou jogar todos esses conteúdos do Gabriel para ele mostrar o seguinte, ele sempre trabalhou com a obra social, ele sempre foi voltado para a obra social, porque ele puxou a mim e puxou a mãe dele, que é uma missionária que está lá de joelho, pedindo a Deus pelo povo. E eu acho que o povo, assim, claro que todo mundo tem que analisar, é só analisar. Tem coisas, vou falar que eu aprovo todos os conteúdos do Gabriel. Se de repente fosse eu gravando, eu faria de outra forma. Mas os meios têm que justificar o fim, né? Se é pro bem, de repente você tenta de outra forma. Sim. Tem gente que faz no silêncio. Tem gente que faz projeto e não mostra. Mas no caso do Gabriel, ele precisa mostrar. Porque ele, primeiro que ele é YouTube, ele começou assim, é a raiz dele. Sim, o YouTube. O Gabriel pode estar... Gente, eu falo por mim. Eu estou como... posso trabalhar de outra forma, mas hoje eu me considero youtuber. Tudo meu eu preciso compartilhar com as pessoas. É o meu jeito. Hoje eu virei youtuber e o Gabriel precisa disso, né? E agora, ele está vereador. Ele não é vereador, ele está. Sim. O Gabriel é youtuber. A roda gira. Então o Gabriel é o youtuber, foi o que projetou ele. Que amanhã depois, se ele quiser vir como deputado federal, ou quando tiver idade de governador, o que vai projetar ele é o YouTube. Então, é a raiz dele, é o YouTube. Então ele precisa mostrar essa situação. Pode falar, Rô. Eu vou aproveitar a gentileza do seu Roberto, vou pedir para o Calvão colocar aqui na tela. O Grupo Globo ele tem um produto chamado G1, né? E hoje ele estampou, está até atrás dos senhores ali, o Conselho de Ética da Câmara do Rio decide adiar decisão sobre a abertura ou não de processo contra o Gabriel Monteiro. E num outro tema também ele focou ali, dentro também da página ali do Rio de Janeiro do G1, sobre a questão da escolta do Gabriel, ali das armas. Eu peço para você voltar, calma, sair dessa reportagem que tem ali um outro tema. Ele fala o seguinte, seu Roberto, fuzis de policiais que faziam a escolta de Gabriel Monteiro são acautelados, né? Correto. Qual seria praticamente o impacto que isso representa na segurança, na vida do Gabriel, uma vez que ele já relatou que ele sofre diversos tipos de ameaças? Sim, correto. Investigações já deram conta de que grupos já ofereceram valores, né? 2 milhões pela cabeça dele.
Então, assim, qual seria o impacto, seu Roberto? Retirar o armamento dele, retirar o armamento dele, Rubem? Exatamente. Não pode retirar porque ele vive constantemente em riscos. Porque não é somente a máfia dos reboques, que agora é o grande gigante tentando de todas as formas destruir a reputação, destruir todo o trabalho que ele vem desempenhando e a própria vida dele. Sim. Mas também tem, por ocasião lá atrás, facções que ameaçaram a vida dele e que vem sempre... Aproveitar a facção. O que eu vejo hoje é que até o pessoal das comunidades de facção respeita mais o Gabriel. Sabe por que aconteceu isso? Olha só, você vai entender o seguinte, eu entendo muito bem, porque eu como pastor, sou pastor da linha protestante cristã, mas nunca jamais vou dizer que o meu segmento ele é absoluto. Não, a pessoa tem direito a ser o que quiser. Mas um dia Jesus disse, venha a mim todos, vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, chegará um momento que a pessoa vai dizer, caramba, eu já rodei por tantos lugares, buscando uma solução. Agora eu vou dar tempo para esse cristianismo. E quando ela se aproxima, aí ela vai ver que as coisas vão mudando naturalmente. Então, veja bem, eu fiz muito trabalho de presídio, entrei em muitas comunidades, agora recentemente estava em 2 comunidades, que eu passando no meio das pessoas, tudo armado, e eu fui levar o evangelho da salvação. Nunca criticando, nunca condenando. Então, esse pessoal de facção, eles podem ganhar milhões, irmão, mas eles não podem sair dali para passear no shopping. Eles não podem sair dali para ir para uma rede de hospital 5 estrelas. Eles não podem sair daí para ficar exposto. Então, eles enxergaram o seguinte, caramba, esse garoto, ele entra dentro da comunidade brigando pelo atendimento médico na comunidade, pelas unidades hospitalares que estão lá dentro, as UPAs que estão lá dentro. Então, eles viram o seguinte, o garoto não chega aqui e pergunta o seguinte, você é da direita? Você é da esquerda? Você é do centro? Não, ele vem atender a todos, ele não vincula se o cara é bom ou ruim, ele vai trabalhar para a comunidade, porque a comunidade, ela é muitas vezes lançada ao relento pelo homem público. Então, hoje, as facções começaram a enxergar o Gabriel de uma outra forma. Quando ele agora, recentemente, esteve num dos presídios lá em Bangu, na facção do 3º Comando. Receberam ele maravilhosamente bem. Depois foram lá da milícia também. Então, hoje, as facções, eles reconhecem o belo trabalho que Gabriel faz em favor da esposa, do filho, do pai, da mãe, humanista. Então, essa é a resposta que justifica esse carinho das facções. Então, o Gabriel também, ele sofre perseguição e ameaças de vida da contravenção, porque certamente você deve lembrar, lá em Copacabana, aquelas máquinas que foram lá recolhidas, o trabalho que Gabriel fez lá. Então, ele tem muitos inimigos, tá? Muitas máfias querendo acabar com a vida dele. Eu vi uma reportagem do Rodrigo Pimentel, né, que para quem não sabe, o Rodrigo Pimentel que deu origem ao Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite. Aí ele falou o seguinte, ele falou, sabe por que o batalhão não vai combater? O jogo de bicho não vai combater o caça-níquel? Por quê? Quando o comandante do batalhão, ele tem uma meta, recebe 5 metas, ó, diminuir o roubo, diminuir o assassinato, diminuir... Ele tem 5 metas. E dentro dessa meta não está o combate ao jogo do bicho. Não tá. Então ele fala assim, olha só, filho, não tá na minha meta. Porque ele precisa cumprir uma meta. Se tivesse nessa meta ali, combater o jogo do bicho, você pode ter certeza que eles iam lá combater. E agora o jogo de bicho, né, tá para ser aprovado agora no Congresso Nacional e pode ser legalizado, né? Então qual é a reportagem aí, ó? Os 2 fuzis utilizados por policiais que fazem parte da escolta do vereador Gabriel Monteiro foram recuperados pela Polícia Militar nesta terça-feira. Já estava sabendo disso ou nem estava sabendo? Não, por isso que eu estou vendo agora. As armas são de cautelas... Porque o G1, olha só, o G1 e todo o sistema que é envolvido com a maldita Globo, eles vivem intensamente 24 horas jogando conteúdo contra o Gabriel. Mas quanto mais bate, mais a nação reconhece que Gabriel está sendo perseguido. E aí o povo
vem com ele para ajudar o Gabriel. E eles vão cair, eles vão cair. O que você acha agora dessa situação? Pode falar, Rô. É do mesmo repórter que conduziu a entrevista, a assinatura. Pedro Figueiredo. Isso. Sim. Agora, isso é um risco pro Gabriel? Como que você acha? O Gabriel hoje está muito bem protegido também, né? Tem uma equipe muito boa que dá a vida pelo Gabriel, não Sim, tem? primeiramente protegido por Deus. Sim. Tá? Porque, veja bem, não é romantizar as escrituras sagradas. Sim. Mas quando você vê que é o livro que realmente é diferente de todos os livros, que tem uma espiritualidade muito forte, ali tem narrativas de nações, de pessoas, de agrupamentos que iriam ser destruídos. E Deus esteve à frente. Vou dar um exemplo. Moisés conduzindo aquele povo até a terra prometida. A mesma coisa, irmão. E Deus sempre presente, conduzindo o caminho deles. Com Gabriel não é diferente. O tempo bíblico é outro, mas o Deus é o mesmo, porque está escrito, eu sou o mesmo ontem. Ó, lá atrás. Eu sou o mesmo hoje, sobre Gabriel. E eu sou o mesmo amanhã, sobre outros que virão. Então, ele está muito bem protegido. Ao mesmo tempo, ele tem uma equipe competente, que são irmãos, são família, que são Gabriéis dentro daquele ambiente de segurança, porque eles enxergam que o Gabriel está sendo preparado por Deus para ser um grande nome nesta nação. Eu me lembro que Davi, ele um dia entrou dentro de uma caverna chamada Adulão. Lá dentro só tinha pessoas problemáticas, complicadas, pessoas que realmente não eram muito bem valorizadas. E aí quando Davi entrou, e aí quando ele saiu de lá, ao entrar entrou a presença de Deus. Quando ele saiu de lá, eles foram considerados, chamados como os valentes e foram governar no palácio, junto com Davi. Então, trazendo para a realidade de hoje, toda a segurança, toda a equipe e todos que estão à volta, tá? Ainda que distante, eles estão contribuindo para essa segurança que foi posta por Deus. Então, essa menina que fala lá do Gabriel, essas duas meninas, você conhecia ela? Você tinha contato com ela? Não, até porque eu não morava com o Gabriel. Uhum. Imagina só, um garoto novo que colocou um propósito diante de Deus e diante dos seus eleitores, de trabalhar incessantemente. Houve, inclusive, uma determinada juíza que entendeu que ele não deveria mais fazer fiscalizações em albergues, em lugares que tinham crianças ali recolhidas, porque ele chegava de madrugada. E ali, quando chegava, ele via a realidade dos fatos, porque durante o dia todo mundo é bonito, todo mundo se maqueia, mas quando chega à noite, elas tiram toda a maquiagem e vão para o nível do Avera, da realidade. Uhum. E aí, Gabriel, chegando naqueles lugares, ele identificou água, caixa d'água sem tampa, rato, barata, crianças dormindo no meio de detrito, ovo estragado, comida estragada. E aí agiram uma ação contra ele, né, na justiça, proibindo. Oi? Banheiros não adequados. Totalmente, perigosos até para eletricidade. Então o que acontece? Aí a juíza diz o seguinte, olha, justificou lá, por ele ter insônia, ele fiscaliza na madrugada. Só que tem um detalhe, o político, o parlamentar, ele é parlamentar 24 horas. Consequentemente, ele tem que trabalhar, não é somente no expediente de uma Câmara, ele tem que trabalhar fora também. Por isso que Gabriel hoje é, na história do Brasil, o vereador que mais fiscalização fez da história desse Brasil, maravilhoso, em um ano. Indo para dentro, porque... É a função do vereador, né? Do político em geral. Então, só que eles querem ficar no ar-condicionado, cafezinho, na telinha lá e vai lá no plenário. Depois volta, leva aquela vida. Aí quando chega perto da eleição, aí vai para a rua, vai para tudo que é canto. É isso. E então aquele pessoal lá, eles não mostraram nenhum tipo de satisfação quando estavam... Então assim, você falou que 2 dias, foi agora que eles largaram o Gabriel, logo depois dessa blitz lá. Sim, não, bem depois, quando o Gabriel conduziu aqueles elementos para a delegacia, já 3 dias depois eles sumiram, desapareceram, irmão. Mas nunca houve nenhuma insatisfação. Eu não quero mais ficar aqui. Pelo contrário, é uma família, irmão. Você falou que gostava muito dele. Cara, brincando, beijando, jogando bola, brincando de todo que jeito.
e aí, maliciosamente, eles são seduzidos, porque eu tenho certeza, ninguém está falando ali por livre vontade de falar e destruir uma história linda do Gabriel. Porque todos eles, inclusive a menina, irmãos unidos ali, torcendo, vibrando com o Gabriel. Mas fatores externos levou eles àquelas declarações armadas, mentirosas, e certamente, só tem um detalhe, irmão, a consciência sabe onde está a verdade. Você acha que depois disso tudo, um tempo eles podem vir a falar a favor do Gabriel? Olha, eu tenho certeza absoluta que vai chegar um dia e uma hora, tá? Que eles vão se aproximar e vão dizer toda a verdade. Você acha que a verdade ainda vai aparecer? Né? 100%, irmão, não tem como. Porque, olha, eu posso me esconder de todo mundo, mas eu não me escondo da consciência e a traição. Você que está me vendo agora, eu posso dizer o seguinte, eu tenho certeza absoluta que você já viveu o momento da traição. Ah, porque eu já passei. Aonde? Passei por isso. Já divulguei canal aí que o cara fala mal de mim até hoje. Então. Vaza áudio que não tem que vazar. E o que eu fiquei mais indignado para tentar me destruir, olha o que fizeram. Vazaram um áudio de um cara falando de mim. Um amigo meu falando de mim. Só que eu acho que eu fiquei chateado com o cara que falou de mim. Não, fiquei chateado com quem vazou o áudio. Porque em algum momento o Rubem tá aqui, posso estar chateado com ele, eu vou desabafar contigo. Fala, pô, Roberto, chateado com o Rubem. Pô, falo com ele, o cara, pô, eu vou desabafar com você. De repente você me dá um conselho para saber como eu lidar com ele. Sim, aí você vai, vaza o áudio que eu mandei para você falando dele para destruir. Olha que coisa feia. É crime. É crime. E aí que eu quero chegar, tá? Estão vazando aí vídeo, nudes, né? Correto. Relações lá com o Gabriel, com as meninas e tudo mais. Vídeos íntimos. Não foi a gente sabe que não foi o Gabriel que vazou. Vocês têm ideia de quem pode ter vazado esses vídeos? Porque o crime tá para quem vaza, não é o Gabriel. Porque você tá vendo que é a menina que tá filmando ele, e ela tá assim, não é uma câmera escondida, não é uma coisa que Gabriel foi lá, botou no banheiro uma câmera, teve relação, num quadro, não, foi eles no celular ali filmando entre eles. Uma brincadeira, que muito casal faz isso com a esposa em casa, mas só que uma coisa fantasia, íntima. Né? Fantasia íntima. O crime não é o Gabriel, Sim. Foi quem vazou. Você desconfia de quem pode ter vazado isso? Veja bem, muito bom essa colocação sua, porque olha o que acontece. Voltando, Gabriel é um garoto novo. Ponto 1. Ponto 2, um garoto bonito. Ponto 3, sadio. Ponto 4, esse é um grande defeito, flamenguista. Ponto 5, tá no ápice, em qualquer lugar do Brasil, onde ele chega. É igual um jogador de futebol, cara. O Gabriel hoje tem uma vida muito mais exposta do que um jogador de futebol. Não é um jogador que chega no estádio do Flamengo que o cara começa a gritar o nome dele. Irmão, olha só, um jogador, vou dar o exemplo, o Gabigol. O Gabigol é a estrela do Flamengo aqui. Mas ele vai chegar em algum lugar do país que lá o cara não é flamenguista, pouco se lixa. O Gabriel não. Puto com o Gabigol ainda, xinga o Gabigol. O Gabriel, aonde chega, em qualquer lugar, todo mundo vai para ele e parabeniza pela coragem. Porque Gabriel não é humano. Repito, tudo são 3 anos apenas. O primeiro produto que ele lançou na rede social, o primeiro vídeo, foi dia 18 de dezembro de 2018. O primeiro vídeo. Significa o seguinte, são 3 anos e está aí para 4 meses daqui a pouco, em abril vai fazer 4 meses. Então está aí 3 meses e meio. 3 anos e 3 meses e meio. Ele hoje está chegando a 27 milhões de pessoas a nível nacional. 10% da população brasileira. A nível nacional e internacionalmente. E vou dizer aqui, não é para faz de conta aqui, não. Estou falando aqui, ó, em nome de Jesus, esse Deus que eu orei agora. Eu recebi agora, vindo para cá, eu vim do Rio, peguei catamarãs e vim, quer dizer, a barca, né? Eu recebi uma mensagem que está ali, ó, no meu aparelho ali carregando, de Portugal, de um nativo, não é colônia brasileira que está em Portugal, não. Português
mandou uma mensagem que tá ali, se você quiser depois até jogar, A gente manda aqui, bota aqui na tela. Aqui. Ah, legal. Então, por favor, você pode pôr mesmo? Claro, com o meu bota vídeo? na edição. Ó, vocês estão vendo aí, já estão vendo aqui agora. Legal? Pô, bacana. Então, estão vendo aqui agora. Eu autorizo e o português de lá vai autorizar. Você vai ver o que ele vai falar lá. Dizer o seguinte, aqui em Portugal, Gabriel é amado. Boa tarde, Sr. Roberto. Um forte abraço aqui de Portugal. Eu sou policial aqui em Portugal. Nós acompanhamos o seu filho, acompanhamos a atualidade do vosso país e é para lhe desejarmos a maior força possível. E nós sabemos que o Gabriel está certo, a imagem que é passada para fora e até para Portugal é que o Gabriel está correto, que o Gabriel luta contra o vosso sistema que está muito viciado. Por isso, Sr. Roberto, é para lhe dar uma palavra de conforto e também para você ficar descansado, que a imagem que está a vir cá para fora é que o seu filho, sim, ele sim está correto. Um forte abraço, Sr. Roberto. Daqui, Jorge Rosa, policial de Portugal, um grande fã do seu filho. Tenho de agradecer, Sr. Roberto Monteiro, e sim, eu passo aqui a palavra, até para o próprio povo brasileiro que está em Portugal, mas eles próprios já seguem o Gabriel Monteiro, eles próprios acompanham os vídeos, a máfia dos reboques, e toda a gente sabe que o seu filho está correto. Mas mesmo assim, eu deixo aqui a minha palavra de honra que o farei, que passarei sempre a palavra ao próximo de forma correta e é isso. Um forte abraço aqui de Portugal e quero que saibam que podem contar sempre aqui com o povo português, que nós portugueses gostamos bastante de vocês. Um forte abraço, Jorge Rosa. Nós estamos com o Gabriel e lamentavelmente o Brasil está afundando cada vez mais essa globalização. Então você vai botar isso acontece com o Neymar, cara. Neymar é adorado em qualquer lugar do mundo, Neymar. Só no Brasil que o pessoal critica o Neymar. É assim, mas isso aí é cultura brasileira. Tá? Outra também. Eu quero que você ponha aqui. Em Londres, no mesmo momento que eu recebi o áudio de Portugal, de Londres, você vai botar aqui também junto. Sim. Tá aqui, ó. Eu te peço, tá? Vai colocar. Para as pessoas darem crédito que eu tô falando. Aí vai dizer, pô, se esse cara falou essa verdade, tudo que ele está falando é verdade. Não é maquiando, eu não estou defendendo meu filho. Eu estou falando a verdade do meu filho. Então, o cara dizendo o seguinte, meu irmão, nós estamos aqui, o cara está em Londres. Estamos aqui com Gabriel, coisa e tal. Então, significa o seguinte, um garoto que é conhecido internacionalmente, que ele é amado. Então, imagina, primeiro, e trabalha com uma única objetividade, ajudar o povo. Isso cativa. O povo está precisando de elementos assim. Se a pessoa, eu vivo isso, tá? A gente trabalha aqui no pleito do aposentado. Meu telefone aqui tem 25 mil pessoas no meu WhatsApp, salvo na minha agenda. O que eu recebo de carinho, a gente tira o print aqui, isso motiva, cara. E esse carinho que vocês passam pro Gabriel, que passa para mim também, que tô no pleito do aposentado, cara, isso motiva. Não tem dinheiro no mundo. Eu vou falar por experiência aqui. Se o Gabriel hoje abre mão de ser vereador, tá? Primeiro que ele tira essa carga dele de político. E ele se empenha só no YouTube e começa a franquear, trazer novos YouTube, trabalhar. O Gabriel vai ganhar 10 vezes que ele ganha como vereador. Só que... sem o desgaste de vereador. Sem desgaste. É o que eu falo aqui. Tem necessidade, às vezes, eu passar por isso? Eu tinha uma empresa de crédito consignado. Eu ganhava... eu ganho 10% que eu ganhava na minha financeira. Mas não tem dinheiro que compre isso aqui, amigo. As mensagens que eu recebo de carinho, não tem dinheiro. Tem coisa que tem preço. E tem coisa que tem valor. O que tem valor, você não compra com dinheiro. Eu quero te dizer mais. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, melhor dizendo, você não tem noção da tua importância na trajetória de Gabriel. Você não tem noção do carinho que você tem, como você tem ajudado o Gabriel pelas redes sociais, a sua equipe aqui. Você faz parte, você é um Gabriel Monteiro. Quando a minha esposa foi amamentá-lo, no primeiro momento, primeiro contato,
eu estava ali orando a Deus. Ao 7º dia, Gabriel foi apresentado na igreja ao Senhor. E por isso, Gabriel, ele também, porque veja bem, um garoto de todas essas virtudes que ele tem, ele não tem liberdade hoje para jogar uma bola sozinho, caminhar na praia, andar na rua, porque ele foi marcado por Deus por uma menção sobrenatural. É verdade. E aí daquele que se levantar contra o Gabriel. É verdade, não tem como. O Gabriel hoje é igual um jogador de futebol. Ele, é o que a gente estava falando, ele perdeu a liberdade dele. Mas eu tenho certeza que ele está muito feliz com a situação dele, de poder ajudar, porque não tem preço, gente. Você poder ajudar. Quando você recebe uma mensagem de carinho, por isso que eu sempre falo, se você estiver aqui, manda um incentivo aí pro Gabriel, para mim, pro Roberto. Manda aqui um comentário, porque isso não tem preço, não tem como você comprar. Você vê uma reportagem daquela ali, você vê que não passa verdade. Eu não consegui sentir verdade em quem estava ali. O que eu senti? Posso estar enganado, estou falando aqui, tá? Mas eu senti que as pessoas estavam falando ali com um semblante triste. Quando fala do Gabriel, cara, eu tô aqui falando uma coisa que eu não acredito, que não aconteceu, muitas vezes, pelo que você vê. O brasileiro, hoje, ele entende já, graças a Deus tem a mídia social. Imagina, Roberto, se o Gabriel não tivesse a mídia que ele tem, se ele não grava antes a reportagem. Sim, hoje, a polícia já estaria querendo colocar ele na cadeia. Correto. Com certeza o Gabriel hoje não estaria preso. Sim. Mas o Gabriel tem uma mídia que é muito mais forte. Olha só, eu acho que a Rede Globo, ela perdeu... o Roberto Marinho deve estar lá querendo voltar, cara. Porque ele perdeu um ponto. E graças a Deus que em outubro agora, a renovação do contrato da Globo, ela não vai acontecer. Você acha que ela está desesperada assim? Ela não vai acontecer. Então, ela está em contagem regressiva para o fim dela. Desespero já? Total. Então, tudo que canaliza o bem. Gabriel, ele é o bem, ele é Brasil. E, querendo ou não, nós somos Bolsonaro, irmão. Nós queremos o bem dessa nação. Então, a Globo, ela vai ser destruída. Porque ela fez É uma pena. Eu fico triste com isso. Tipo assim, não, eu fico triste pela história antiga da Globo, por uma emissora. Vamos pensar em empreendedorismo. Quando a Globo, na época, no auge dela, né, é uma empresa. Vamos pensar na empresa Rede Globo. Quantos empregos ela dá agora? Quando ela toma um caminho ideológico que vai à destruição dela. Isso acontece. Estão levando para um lado ideológico a Rede Globo. Por exemplo, que eu estava falando aqui no início. Por que eu tenho credibilidade? Porque ao mesmo tempo que eu vou falar assim, Bolsonaro, parabéns por essa atitude. E se ele fizer uma outra, no mesmo dia, eu já fiz vídeo aqui, falando bem do Bolsonaro no mesmo dia, e no outro dia, no mesmo dia, eu detonando. Eu falei, cara, essa medida aqui é péssima para os aposentados, cara. Não concordo. Péssima administração. E outra, eu consigo falar. Agora, só um lado, é só porrada. Isso que eu fico chateado. Você, Felipe, é bolsonarista. Não sou bolsonarista. Todo mundo sabe, votei no Bolsonaro. Eu tenho minhas críticas do governo Bolsonaro. Eu tenho crítica da base dele, que tenta... Cara, uma coisa que eu tenho crítica do Bolsonaro. A partir do momento que ele se tornou presidente da República, ele tinha que mudar a postura dele sim. Que o Bolsonaro é assim, que o Bolsonaro... Cara, eu não acho. A partir do momento, eu sou o presidente da nação. Primeira atitude que eu faria, eu falo isso para todo mundo que eu falo da base do governo, são meus amigos da base. Eu transito muito bem lá em Brasília, na esquerda, na direita e no centro. Eu não tenho ideologia. Primeira ação minha como presidente da República, eu mando ofício para os 513 deputados. Dependente se é do PSOL, do PT, vem cá, eu quero conversar com vocês. Os 513, agora acabou. Eu sou o presidente dessa nação. Ele bate muito ainda, a gente pode bater, direita, esquerda, mas a partir do momento, até o deputado federal ali que ainda, mas o presidente ele tem que trabalhar com a nação. Por quê? O Congresso ainda, quem manda no Brasil não é o presidente da República. Hoje quem manda no Brasil é o Arthur Lira. Porque ainda é presidencialista. As pautas, medida provisória de Jair Bolsonaro. Quantas medidas provisórias estão lá de Jair Bolsonaro? Ele pode dar a relatoria para um cara que destrói a medida provisória do Bolsonaro, modifica tudo e aprova. O Bolsonaro pode lançar uma medida provisória, só para vocês terem noção. Medida provisória tem, no ato, ela já serve como lei. Mas se pegar um presidente como Rodrigo Maia, teve muita dificuldade na época do Rodrigo Maia.
o Rodrigo Maia que direciona o relator. Vamos só para ser uma coisa bem clara aqui. Vamos supor que o Bolsonaro lança uma medida provisória que vai destinar um caminhão de leite para as creches. Aí dá na mão do relator. O relator pode modificar tudo, não vai doar leite não, vai doar água. Quem tem o poder é o relator. Então se você não tiver bem ali com a base, você não tiver um presidente da Câmara alinhado com o Jair Bolsonaro, que é o caso do Arthur Lira hoje, sim, que ele é alinhado, é o presidente hoje, o Arthur Lira é o presidente de Jair Bolsonaro, e você não tiver uma base também de deputados ali com o presidente da República, não adianta nada. O presidente não manda nada, porque o presidente ele é do poder executivo. E aonde faz as leis no poder legislativo, que são os deputados, os senadores. Então você precisa estar, a casa precisa estar em harmonia, inclusive com o judiciário. Eu queria contar uma história aqui rápida aqui, que Daniel Silveira, né, que é o Daniel Silveira. Sim. Por que o Luiz Miranda apoiava o Daniel Silveira? Por qual foi a história que os próprios amigos do Daniel Silveira votou contra o Daniel Silveira? Aí que tá. Eles fizeram esse trabalho, né, para o Luiz Miranda contando, esse trabalho para 2 anos de Rodrigo Maia foi pesado para o Bolsonaro lá. Não passa nada, nenhum projeto para o Bolsonaro vai passar, porque tinha essa briga. Eu entrevistei o Rodrigo Maia lá. Então teve essa briga com o Rodrigo Maia e o presidente Jair Bolsonaro. Quando teve a eleição para a Câmara dos Deputados, né, que era o Baleia Rossi, né, que eram os principais, e o Arthur Lira, o DEM estava meio que apoiando o Baleia Rossi. E o Luiz Miranda era do DEM, mas decidiu apoiar o Arthur Lira. Por quê? O STF, ele não respeita o deputado federal. Ele respeita a cadeira. Ele respeita o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Principalmente o presidente do Senado, que é o único que tem o poder de abrir um impeachment contra o ministro do STF. Correto. Aí ele falou, cara, vamos lá. Ele fez todo aquele trabalho de colocar o Arthur Lira, né? E né, quando fez aqui, ele construiu uma ponte entre o Congresso Nacional, né, que são 3 poderes. Executivo, vamos botar o Bolsonaro, o Legislativo, que é ali a Câmara e o Senado, e o Judiciário, que é o Alexandre de Moraes, que vocês conhecem. Construíram uma ponte entre o Congresso e o Judiciário, né, que é o STF, né, que respeita a cadeira. Aí o Daniel Silveira vai e lança aquele negócio lá de fazer aquelas coisas contra os ministros. Ele falou, cara, olha só, a gente acabou de construir essa ponte entre o Congresso. O que o Judiciário fez? Jogou pra gente. Quem é? Você tá no lado de quem? Ele falou, cara, a gente acabou de construir a ponte entre o Congresso e o Daniel Silveira vai lá e implode a ponte. Ele falou assim, cara, o que eu vou fazer? Eu tô aqui pelo Brasil, eu vou votar contra o cara. Eu não posso estragar o nosso projeto por conta de um. Por conta de um, não vou estragar todos os projetos. Então, assim, é muito importante a gente ter essa noção que não adianta o Bolsonaro sozinho, não. Você vota, mas eu sou petista. Tá lá o seu candidato que é o PT. Você cobra o seu candidato? Você cobra o cara que você colocou lá do PT? Ou só cobra o Bolsonaro? Não adianta, pode estar o Lula lá. Se o presidente da Câmara for o Eduardo Bolsonaro, o que adianta? Então os poderes têm que estar harmônicos ali. Então a gente tem que pensar muito nisso. E o Bolsonaro, faltou isso do Bolsonaro. Eu acho que ele tem que tirar um pouquinho dessa... Então deixa eu falar um pouquinho do nosso presidente. Sim. Veja bem. Eu só acho que a base, os amigos dele deveriam chamar, porque ele não tem como tomar conta de tudo. O cara tá lá em cima. Agora, quem que tá lá na Câmara articulando tudo isso? Tem que levar isso pro Bolsonaro. E a gente tenta fazer isso com o aposentado. Vou te falar, a gente teve um problema muito sério antes com os aposentados, mas graças a Deus, quem acompanha aqui, a gente tem acesso legal com o presidente da INSS, ele nos recebe lá. A base do governo hoje respeita a gente. O ministro Onyx entrou na nossa live ao vivo. Como que eu vou falar? Fizeram um evento no Palácio do Planalto, o vice-líder de governo entra na nossa live ao vivo, o Sanderson, fala assim, Felipe, se isso tudo está acontecendo aqui, se não é vocês, se nada disso ia estar acontecendo. Cara, como é que eu não vou respeitar? Se os caras estão nos ouvindo. Sim. Cara, existe, os caras querem entender. Primeiro, quando a gente começou a bater lá em Brasília, de porta a porta, a primeira coisa que eles pensam assim, quem são esses caras? Calma aí, eles não vão abrir as portas pra gente. Aí olha, igual o Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro tem tantas visualizações. Aí eu entro quando chegamos lá tem um projeto nosso que estava na CFT. Precisava de mais de 20 pessoas para começar a sessão para votar o nosso projeto.
Era 9 horas, era 9h30. 9h30, só tinha 10 pessoas. A gente abriu uma live nos 4 canais, deu 40 mil pessoas ao vivo, simultâneo na hora. E pessoal, começa a ligar pro gabinete de fulano de tal, e começou a dar a lista ao vivo. Meu amigo, rapidinho deu quórum. Eu falei, cara, aí eu comecei a chamar aqui, ó, fala aqui com os aposentados, 40 mil pessoas ao vivo. Pessoal, como assim? Aí começaram a respeitar. Isso é importante pro Gabriel Monteiro ter essa visualização toda. Se o Gabriel fosse um cara que tivesse 1.000 inscritos ali, ele não ia fazer esse barulho todo. Podia até ser vereador, mas ninguém tá nem aí pra ele. E repito, no dia de hoje qual é a data? Hoje é 29, né? 29 do 3. 29 de março. Gabriel está em primeiro lugar na hashtag Brasil. Repito, hashtag Somos Todos Gabriel Monteiro. Por que razão? Porque o povo hoje diz assim, cara, o Brasil está mergulhado na corrupção. Tá. O Brasil não tem jeito. O Brasil já era. Mas quando olha no Gabriel, diz o seguinte, esse cara me representa. Esperança. Esse cara me representa. Eu não tenho a coragem dele. Eu não tenho a disposição dele. Mas eu vou ajudar ele, sabe como? Através das redes compartilhando. sociais. Irmão, ele teve em torno de 61 mil votos, sem botar um dinheiro público. Tênis e andando no meio do povo, o carinho do povo. Esse ano é um ano eleitoral. O futuro só é o Shaddai, sabe? Agora, uma coisa é certa. Deus vai colocar ele em pedestais, posições maiores, sabe por quê? Se no pouco fores fiel, no muito serás acrescentado. E vou falar um pouquinho de Bolsonaro. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que mais conteúdo eu tive com Bolsonaro. Em outras palavras, eu andava na Câmara, lado a lado, com aquele cavalo maluco, doido, perturbado, vai comprometer a 7ª reeleição dele, não chegará a lugar nenhum. Essa era a qualificação do Bolsonaro. Os bastidores da política, ele era do baixo clero, né? Ele não ia chegar a nada. E eu estava sempre assim, Bolsonaro, chega aí, deputado. De novo! Esse é o homem que Deus preparou para mudar a história dessa nação. Isso antes dele ser presidente. Dentro do ano de 2018. Muitas vezes. E graças a Deus, no dia 28 de outubro de 2018, às 17 horas e 10 minutos, eu estava de frente para o Palácio do Planalto, no lado de fora, aquela plaquetinha ali, Palácio do Planalto, em português e em inglês. E eu dizendo assim, com a camisa do Brasil, a estampa do Bolsonaro, dizendo assim, Deus e Bolsonaro vão governar esse palácio, porque o Brasil já não aguenta mais tanta atrocidade cometida pela esquerda. Às 19 horas encerrou a eleição, porque o fuso horário no norte, 2 horas. Quando foi 19 horas, encerrou. Às 20 horas e 35 minutos, em rede nacional, é anunciado o novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, com 57 milhões e tantos mil votos. E aquela festa, eu saí ali de frente do Congresso Nacional, andei uns 200 metros naquele gramado, sentido rodoviária, me ajoelhei, fui lá no capim, puxei, quando eu vi era 2. Um mosquito, tudo me pegando. E eu dizendo assim, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor, através de Bolsonaro, vai ajudar a mudar a história desta nação. E já estou agora me preparando para a reeleição dele em 2022. Então, irmão, eu posso dizer o seguinte, depois dele empossado, eu participei lá no Centro de Convenções do Banco do Brasil, que foi a equipe de transição dele. Eu tive um momento, eu carreguei a pasta do Tarcísio Freitas, que já era anunciado como ministro, sim, e ele vindo com a pasta, eu pego, e não, ô meu ministro, porque eu tinha relação com o Tarcísio, já tinha uma relação de amizade com ele, desde o governo do Michel Temer, mas ele entrou no governo da Dilma. Então ele era o chefe da PPI que estava subordinada à Casa Civil. Então, com todos aquele escalão de primeiros ministros, hoje ainda está lá a Damares, amiga pessoal, a Tereza Cristina, Agricultura e tantos outros. Então, o que acontece? Mas hoje eu amadureci um pouco mais. E eu digo o seguinte,
nós somos o Brasil, porque os governantes passam. O Brasil, ele não pode afundar. Então, uma coisa é certa, o Bolsonaro vai ser reeleito. Você acredita na reeleição do Bolsonaro? Primeiro turno? Não. Primeiro turno? Não é primeiro turno e até não é bom. Não é bom primeiro turno. Sabe por quê? Porque no segundo turno as pessoas se tornam mais humildes. Elas começam a enxergar de uma forma mais ampla e ela consegue sentar e dizer o seguinte, não, concordo, sabe, mais humilde. No primeiro turno, se a pessoa ganha, ele é o craque, é o camisa 10. Então até não é nem bom para o Brasil o Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Agora, no segundo turno vai ser o seguinte, hoje tem uma gama de pessoa que reprova acentuadamente o Lula. Tem uma gama que não caminha com ninguém outro, e nem com o Bolsonaro, vai ficar neutro. Mas no segundo turno ela vai entender o seguinte, eu vou esquecer quem é o Lula e quem é o Bolsonaro. É o seguinte, comunismo, socialismo, tragédia de graça para o Brasil, ou família, valores morais, eu vou ter que ir com esse cara aqui, que é Bolsonaro, entendeu? Então vai sair os personagens e vai dizer o seguinte, é o bem contra o mal, e vai prevalecer sempre o bem. Não, o bem sempre... Agora, eu muito me assusto, por exemplo, eu não gostaria de um cenário como hoje, tá? De estar atrelado a vitória do presidente da República mediante a rejeição do outro. Eu gostaria de hoje o Bolsonaro, claro que passamos por uma pandemia, que sirva de aprendizado para quem ganhar, né? Não sei se a gente sabe que é um ou outro, né? Ou é o Lula ou o Bolsonaro, não tem outro. Eu acredito se o Lula não ganhar no primeiro turno, ele não leva no segundo. Só tem uma chance para o Lula ganhar no primeiro turno. Segundo turno, quem vai votar no Lula vota no primeiro turno. Sim. Tá? Quem é Lula já vota no primeiro turno, não vota nele, sim. Não deixa de votar pro segundo turno. Eu acho que o Bolsonaro leva, se for pro segundo turno, o Bolsonaro leva, tá? E só não leva se o Lula ganhar no primeiro turno. Correto. Só tem uma chance, o Lula ganhar no primeiro turno. Sim. Então esse é o meu pensamento. Agora, é um governo, o Bolsonaro ganhando, eu acho que ele tem que aprender muito, né, com o erro, foi o primeiro mandato dele de poder mesmo, né? Sim. Deputado não tem o mesmo poder de um governante. Todo governante, vamos exemplificar aqui no governo do estado, ok? Nós vamos ter também uma grande batalha. O Witzel volta agora? Também? Nunca! Você estava falando que ele estava querendo, ele estava para voltar. Perdeu lá. Eu vou te falar uma coisa. Posso falar uma coisa? Pode. Sabe por que vamos ser bem sinceros? Por que o Witzel saiu? Porque ele bateu de frente com o Bolsonaro. É política, velho. Por que cortaram a cabeça do cara? Aí o cara, o que acontece? O cara é governador do estado. É voto político. Você vai bater de frente com os deputados estaduais? São os caras que te tiram. Abre o impeachment, ele vota lá. Correto. Não pode. Político, infelizmente, político tem que fazer política. Ainda mais, agora, é difícil, por exemplo, se o Gabriel fosse o governador, o presidente da Câmara abre o impeachment dele e o voto, o Gabriel pode estar inocentado em tudo. O voto na Câmara é um voto político. Então não adianta, não é um voto de base jurídica. Porque se fosse base jurídica, o Daniel Silveira da primeira vez não tinha como sair. Então o voto é político. Igual aquela menina que saiu daqui do Rio de Janeiro, da igreja. Qual é o nome dela? Sim. Flor de Lis. A Flor de Lis. Ali, a pessoa não tinha nem embasamento de saber se ela é culpada, ninguém... Não, ali é voto político. Se é o filho do Bolsonaro ali, é o filho do Bolsonaro. Se a base apoia ele pode estar errado. É voto político. Eu vou defender o Eduardo. Se a base ali tem um petista que está sendo acusado e a base maior ali é petista, o voto é político. Sim. E ninguém tem competência ali, ninguém tinha competência ali naquela mesa, na Câmara dos Deputados ali, né, no plenário, para condenar ela juridicamente, se ela mandou ou não matar o marido dela. Ali é um voto político. Então, as pessoas têm que entender ali, o Witzel foi a mesma coisa. Primeiro, quem elegeu ele foi bolsonarista. Que o Witzel não tinha... Gente, quem não é do Rio de Janeiro, antes de ele lançar a candidatura, eu nem imaginava quem era esse cara. Ele entrou porque ele abraçou o Bolsonaro, igual o Dória lá, o Bolsodora, lá em São Paulo. Se não fosse o Bolsonaro, ele não ganhava. Aí ele bate de frente com o Bolsonaro,
com a Câmara dos Deputados, a LERJ aqui, a maioria que entrou ali foi por conta do Bolsonaro, não tem como bater de frente. Agora, se ele fica quieto, abraçando, ele ficou de olho na presidência da República, de cara. Então, meu amigo, voto ali político. Agora, vai ser julgado, eu disse que nem tem prova contra ele, não foi condenado, eu acho, o Witzel, mas saiu, perdeu o governo. Então você tem que... política é fogo, cara, é muito sujo, então, cara. concluindo, aqui no nosso estado, ok, no estado do Rio de Janeiro, eu estou fervorosamente torcendo para que o Cláudio Castro seja reeleito. Todo mundo está falando bem dele. Porque, além de ser uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que tem uma sensibilidade humana muito grande e que tem feito grandes investimentos no nosso estado. E há de também entender que a venda da SEDAI foi de extrema importância e felicidade para esse momento do Cláudio. Mas, pelo andar da carruagem, nós enxergamos que vai ter também segundo turno aqui. Sim. Mas considerando que o Bolsonaro... Quem vem? O Freixo? Segundo turno? Veja bem... Eu vou Freixo... Há quem diga que o Garotinho também está se lançando como candidato a governador. O Garotinho é forte aqui no Rio de Janeiro. Ainda mais no interior. Então, se de fato isso estiver firmado, eu olho já hoje que é o Cláudio Castro versus o Garotinho. Será que o Castro não pega o voto do Garotinho, o Freixo não tá? O Freixo vai fazer uma live comigo aqui. Uhum. O Freixo tá no jogo aí, cara. Sim, tá no jogo. Veja bem, se o Garotinho for deputado federal, certamente inevitável vai ter... O Garotinho é do PL? Não, é do União Brasil. Tá o Garotinho... Tem PSL e União Brasil. Ele tá no União Brasil, Garotinho. União Brasil. Então, o que acontece? Se porventura Garotinho, então, por alguma razão desistir de ser governador, aí torna-se deputado federal, aí certamente é Cláudio Castro versus o Marcelo Freixo. Freixo é forte no Rio. Mas só que vai ser igualzinho lá com o Bolsonaro. No segundo turno, o pessoal vai olhar o seguinte, a cultura PSOL ou PSB, tá? O que eles entendem? Lá é a realidade. Tudo que não presta. Versus o quê? Família, desenvolvimento. Então é Cláudio Castro. Então a esquerda, se ela pensasse em ganhar, teria que ser no primeiro turno. No segundo turno, ela não emplaca. Essa análise que eu tenho também. Então não emplaca. Se não ganhar, porque quem vota ali na esquerda de primeira. Sim. Então a direita ainda tem o segundo turno ainda para ficar na... essa oportunidade de agregar outros que rejeitaram no primeiro turno. Porque quem vota no Ciro tá muito magoado ainda com... No caso aí seria o PDT, seria certamente o Rodrigo Neves como cabeça e o vice lá o segundo turno... O Felipe Santa Cruz. No segundo turno, o Ciro não vai apoiar o Lula. Porque se apoiar o Lula, tá dando... O Ciro não fala do Bolsonaro mais, não. Ele tá tentando pegar ele quer ser o antipetista, o anti-PT. Agora, ele quer tomar o lugar do Bolsonaro. E ele podia ter feito isso... Vou ser bem sincero pra você, porque o povo não é burro. Era para ele ter feito isso antes. Por que hoje ele bate no Lula? Porque lembra que em 2018... o PT, ele falou isso na Jovem Pan, não teve a humildade de colocar um vice para ele. Se naquela época alguém entra como vice do PT, fosse vice do Ciro, o jogo era esse, era o Haddad ser o vice do Ciro. Então, como eles não aceitaram, vieram com a candidatura própria do PT, o Ciro tem essa mágoa toda. Tenho certeza que hoje, se tivesse apoiado ele naquela época, hoje era Lula e o Ciro vice. Tenho certeza que ia ser. Sim, aí ele tem essa mágoa. A questão é a vaidade. As pessoas elas não querem pensar no Brasil, elas querem pensar o seguinte, eu aqui tenho que ser o cabeça. Eu não vou ser copiloto. E aí, consequentemente... O PT colocou o Haddad também, uma falha. O Haddad tinha sido rejeitado como prefeito. Eu acho que a primeira vez que um prefeito lá em São Paulo não se reelege. Perdeu como prefeito lá. Aí vem para disputar para governo federal. Não quis. Agora, se eles tivessem juntado na época, fizesse essa chapa, Ciro e Haddad, ficaria forte. Ia para o segundo turno forte. Porque ali a rejeição do PT era muito grande ainda. Era muito grande a rejeição do PT. Então,
O Ciro, quando foi para o segundo turno, o Ciro tirou a dele e o Bolsonaro cresceu. A rejeição, muita gente não foi votar, né? Então, assim, um conselho que eu dou para quem não vota, se você tem um adversário, quem não vai votar está votando do mesmo jeito. A partir do momento que está eu e o Roberto disputando e o Roberto está na vantagem, a partir do momento que você não vai votar em mim, você está dando vantagem para ele, você está votando nele. Então, matematicamente, você não deixa de votar. E você está fazendo a opção. Indiretamente. Diretamente. Você vota indiretamente. As pessoas não têm essa noção. Ah, eu não quero o Lula. Eu não vou votar em ninguém, mas eu não quero o Lula. Vai lá votar no Bolsonaro. Ah, eu não quero o Bolsonaro. Ah, não vou votar em ninguém. Se você está votando no cara que está na frente. Então, essa é a lógica do jogo. Então, você tem que parar e pensar, analisar todo o cenário. Cara, eu não quero hoje a política como um jogo de futebol, cara. Paixão. Eu sou Flamengo. Outro falar, eu sou Lula. Não quer saber o que o Lula fez. Você vê. Andaram perguntando o seguinte pro Gabriel. Gabriel, por que você não faz mais aquele trabalho que você fazia de confronto político? Bolsonaro, sendo Bolsonaro, levantar a bandeira, eu sou bolsonarista. Cria lá um texto, né? Um personagem lá, o dote dele, etc. E não bate em cima de Lula e traz ali, sabe, a produtividade para o Bolsonaro. Ele virou e falou o seguinte, olha, com o tempo nós amadurecemos. Agora, veja bem, o que isso ajuda no hospital? Nada. O que isso ajuda numa criança que está na rua? O que isso ajuda na necessidade do povo? Porque eu posso chegar e fazer aqueles trabalhos que eu fiz na universidade, mostrando lá a incapacidade, né, Paulo Freireano do povo, mas os médicos continuavam dormindo lá. Então não é muito mais útil, produtividade minha, ir para o hospital e lutar pelo povo que está sofrendo do que entrar nesse confronto? Eu conversei até aqui com o Paulo Ganimi, e ele vem como candidato também para o governo federal, pelo Novo, governador pelo Novo. Uma coisa que a gente pode falar também do Gabriel, pro Gabriel, uma crítica construtiva. Sim. Geralmente quem está lá no hospital, que está trabalhando aquele dia, né, é o que sofre. Porque muitas vezes o cara que é fantasma não está lá nem no dia da blitz do Gabriel. Os pontos ele aprova, ele já mostrou o ponto assinado do meu estudo por muitos, e não estavam lá. Então, quem sofre é quem está lá dando plantão. Então, vamos lá, eu acho que o Gabriel tem que trabalhar agora um outro lado. Cara, por que você tá dormindo aqui? Não, cara, porque eu trabalho, ganho... Não sei qual é a história. Eu falto um pouco o Gabriel trazer o outro lado. Porque os dois pontos. Né? O Gabriel dá a blitz. Vamos lá pegar. Mas, cara, por que você tá dormindo, cara? O que aconteceu? Cara, eu tô vindo de um plantão de 48 horas de outro. Só tem um detalhe. Ganhando muito bem do outro. Então, o que eles pensam? Cobrindo... Será que não tem ali uma cobertura? Por exemplo, vem de cima de um diretor que está cobrindo outro cara que deveria estar lá trabalhando e ele está trabalhando de dupla jornada para o outro? Também. Tá, mas aí ele vai ter também o seu favorecimento de alguma forma. Então, meu irmão, não se justifica. Meu irmão, eu estou cansado, já estou vindo de um outro plantão, só que no outro hospital, ele também tem um salário compatível ali como 12, 15 mil reais, aí ele vai para o outro, é mais 12, 15 mil reais. Tipo, sabe por que tipo assim, eu vou... Você entende muito bem isso. Eu vou pro lado do Gabriel, por que eu já passei por isso? Em 2000 minha ex-esposa, né, meus filhos moram comigo hoje, graças a Deus eu sou abençoado, consegui morar com meus filhos. Quando me perguntam, por que você é pai, por que você mora com dois filhos? Por quê? Eu falo assim, porque eu tenho sorte de encontrar uma pessoa... que minha ex-esposa, que fala assim, cara, meus filhos querem morar com você, então vai morar com você. Você trata bem meus filhos estão bem, cara. Então, assim, eu me dou bem com a minha ex-esposa, a gente se dá... Eu vou mexer contigo, te garanto. Qual a idade dos seus filhos? Uma tem 16 e outra tem 12. Te garanto que gosta do Gabriel. Porra, eu falei, ela me gravou conversando com você de manhã. Eu tô aqui em casa, fez um videozinho, tô aqui em casa, você não vai acreditar. Como é o nome deles? Matheus e Vitória. Posso deixar? Claro. Matheus e Vitória. Enxergue uma verdade. Vocês são Gabriéis que Deus está preparando, cada um na sua atividade, e vai fazer uma grande obra defendendo esse Brasil. Por quê? Porque a velha política, aquele pensamento retrógrado, aquela situação que
acomodado ao erro, isso vai ser substituído por essa geração que vocês fazem parte. Deus está levantando um povo como vocês, jovem, que vão mudar a história deste Brasil. Aí, minha filha Vitória, o que aconteceu? Minha filha nasceu lá nasceu em São Gonçalo, ali na São Silvestre, onde eu nasci também. Hospital de Cristo São Silvestre. Tinha um PAN de Alcântara, tinha uns médicos ali. Tem um posto ali atrás do PAN de Alcântara. E a gente sabia, eu não vou falar o nome, que eu não vou expor aqui, não sou Gabriel Monteiro, para fazer isso aqui, ainda não. O médico que dava consulta particular na São Silvestre era servidor de São Gonçalo. Só que eu falei, cara, tem aqui esse médico, para que eu vou... Não tinha condição de pagar na época, cara, vou ser atendido aqui por ele. Fui lá. Não, ele tá de licença. Como assim tá de licença? Não tem como ser atendido, não, só daqui a 4 meses que ele volta. Aí, mas ele tá lá, dando consulta no particular. Aí a moça falou assim, é o quê? É assim que funciona. Aí, então eu tenho que ir lá pagar na clínica particular dele? É assim. Mas Gabriel passou por essa experiência no hospital na capital, que quando ele chega lá, cadê a doutora? A doutora está de licença. Mas por que razão? Já há muito tempo, questão de saúde. É? Aí alguém, tem um consultório lá em Niterói. Ele veio para cá. E aí chegou aqui, foi lá no consultório da doutora. Aí quem era a sua doutora? Uma capitã do bombeiro, que estava licenciada do Hospital Municipal do Rio, que estava licenciada no bombeiro, mas na clínica particular dela, ela estava trabalhando. Normal. Aí ele registrou, ela saiu com tamanco, dano, querendo agredir ele, coisa e tal. E aí se abriu um processo contra aquela dona. E é a mesma coisa. Não está atendendo, mas no particular, no consultório deles, eles atendem, irmão. Isso aí tem que acabar. Então, graças a Deus, Gabriel, ele hoje é uma referência nacional de empenho, aonde a população local do Brasil está dizendo, olha, não podemos aceitar isso aqui não, tem que fazer igual lá aquele vereador lá do Rio. Então hoje ele é uma marca de sucesso que está estimulando povos. Outros vereadores. O Rubem, aquele vereador da cidade é de São Paulo, o Rodrigo, ele falou exatamente isso, ele é uma cidadezinha pequenininha. E ele falou, ele já me chamou, Felipe, vamos fazer igual o Gabriel Monteiro faz. Um vereador lá da cidade dele, lá no interior, falou assim, vamos aqui, vem pra cá pra gente gravar, porque eu não tenho mídia. São João da Boa Vista, São Paulo. São João da Boa Vista, São Paulo. Ele veio aqui no nosso canal e falou, vamos fazer igual o Gabriel Monteiro, vamos pra rua. Você traz a mídia junto comigo, vamos fazer essas blitz aí, que eu sei que acontece isso. Ele era agente de saúde, né? Ele se tornou vereador. Então é muito legal. Aí você vê o seguinte, um adendo, é como aqui em Niterói. Todos os vereadores, 99%, só tem um, que é a oposição, que é o Douglas. Fora isso, todo mundo é a base do governo. Como é que essa base do governo, que tem os seus benefícios, vai fiscalizar os hospitais aqui? Não vai nunca, então em qualquer lugar. Só que tem um detalhe, Gabriel, o prefeito era o presidente dele partidário. O que ele fez quando o Eduardo Paes ele assumiu o partido? A primeira coisa que o Gabriel fez, nenhum político faz isso. Ele devolveu, ele entregou o partido à liderança na Câmara do Rio. Porque o líder representa os vereadores do partido, que no caso ali 3, representa, ele tem os cargos internos, ele falou, não quero nada disso porque eu quero independência. Porque ninguém vai bater de frente com o Eduardo Paes, sendo o seu presidente. E Gabriel entendeu o seguinte, eu tenho que defender o povo, não é defender o prefeito. Então, eu sou independente dentro do partido. E graças a Deus, hoje, Gabriel não tem mais nenhuma relação com o partido. E agora meu jornalista deu as pautas aqui, se eu não falar, ele puxa a minha orelha. E qual o conselho como pai que o senhor dá para o seu filho agora, o Gabriel Monteiro? Qual o conselho que você dá para ele Nesse agora? momento, o que eu digo sempre para ele, diariamente, é o seguinte, filho, Deus e a nação estão com você. O povo conhece a maldita Globo, o mal que ela faz para esse Brasil. Segue avante, como Josué, não temas,
nem se espante. Josué capítulo 1, versículo 9. Porque o Senhor teu Deus te fará vencer. E Jericó caiu. Jericó caiu. Agora, como é que pode Jericó cair? Se era intransponível. E o nosso amigo aqui que está na retaguarda conhece melhor do que nós, porque ele é judeu, conhece a história. Sim. Imagina, aquele povo que está com Josué, eles não eram preparados para aquele fronte. Só que Deus estava à frente. E, consequentemente, até anos atrás, eu entendi o seguinte, implodiu, foi destroço para tudo que é canto. Meu irmão, até o povo mesmo que estava com José morreriam, porque as pedras já vinham implodir. Mas não foi isso que aconteceu. A terra abriu, os muros desceram e eles entraram. Por gentileza, o senhor nessa retaguarda, o senhor concorda comigo ou não? Concorda, né? Porque você já viu um prédio sendo implodido? Para todo lado. Todo mundo tem que recuar, tem que botar tela, e mesmo assim pedras vão para janelas, faz estrago. Meu irmão, mataria todo mundo ali também. Então, esse é o Deus que eu digo sempre, Gabriel, vai à frente. Você sacrifica a tua liberdade, a tua vida, por um objetivo, defender o povo. Esse sempre é diariamente aquilo que eu falo com meu filho e oro por ele, eu e minha esposa. Cara, e o Brasil também. Deve ter muito orgulho, né? Do filho, pai pro filho, assim, olhar pro filho e falar, cara, o cara tá fazendo emocionante. É. Não é fácil, é duro, mas uma coisa assim, é uma missão. Eu não sou religioso. Eu tenho uma experiência pessoal com Deus sobrenatural. Eu sei quem é Deus na sua invisibilidade. Quem consegue sentir e ver a presença de Deus na sua vida, também vim de comunidade, morar. E hoje eu falo para eles assim, cara, se não é Deus, o que é? Isso é sobrenatural. Hoje a gente está aqui no ar-condicionado, um estúdiozinho num lugar legal, moramos num lugar legal, vim da comunidade que lá a água você tem que furar. Não, eu vim de Monjolos, São Gonçalo. Lá que, tipo assim, quem morava no Fonseca ali, pra mim era playboy. Nobre. É, nobre. Ah, Morro do Estado, eu falo, pô, tem uns amigos que moram lá no Morro do Estado, no centro de Niterói. Pô, tipo assim, o sonho nosso não era esse. Ah, vamos morar na praia. A gente não tinha ousar a sonhar, vamos morar em Itaipu, Piratininga. A gente não ousava isso. A gente ousava falar, cara, vamos sair dessa comunidade e morar em outra comunidade, que o nosso pensamento era o quê? Vamos continuar morando na comunidade, porque lá a gente não paga luz, não paga... Esse é o nosso pensamento. É gato. Tipo, o nosso pensamento era esse. Tipo assim, a gente não pensava assim, cara, vamos ter uma dignidade, conseguir pagar a conta de luz, água, ter dinheiro para fazer, não. Vamos para lá, e sempre teve essa limitação. E hoje eu vejo a minha vida transformada, né, pela minha empresa que eu tinha, e hoje eu recuar, todo mundo me chama de louco. Você é louco, cara. Depois que você construiu isso tudo, você tem sua financeira cheia de clientes, sua loja bomba, você vai largar para poder viver para os aposentados e pensionistas? Cara, mas ninguém sabe a felicidade que eu tenho. De hoje, mesmo com menos, eu tenho muito mais, porque eu ganhava muito mais e tinha muito menos. Eu morava num lugar ruim, na minha época eu ganhava muito mais, hoje eu ganho menos. Eu estou aqui com as pessoas que eu quero trabalhar do meu lado. Não que na época não tinha, porque os meus amigos continuam sendo meus amigos, mas muitas vezes eu não queria fazer o que eu olhava para mim assim, sentado na mesa, falei, cara, não tô aqui para vender empréstimo, cara, eu queria ajudar essa galera a não precisar pegar empréstimo. Era esse meu objetivo, eu estava falando totalmente o contrário. Por mais que eu não forçava nenhuma venda, eu tentava orientar. Mas, cara, eu quero estar do lado de lá para eles não precisarem vir até aqui a mim assinar o contrato e comprometer mais a renda dele. Então, assim, eu não queria que... Então, hoje, com a orientação que a gente passa aqui no canal, a gente consegue orientar, trazer, mesmo não sendo político, conseguir um projeto de lei sendo aprovado, já te provou agora, uma taxa de juros menor para o aposentado, tirar ele dessas financeiras que cobram 23% ao mês, é um absurdo. O cara paga 23% ao mês de um empréstimo, né? E você vê o governo abrir mais uma linha de crédito para os aposentados, isso é importante para mim. Meu sonho é que os aposentados nunca mais precisem pegar empréstimo. Mas essa é a realidade, entendeu? Não consegue a realidade. Mas é isso. Você agora falando isso, você ter vindo também de um ambiente de comunidade, eu agora na semana sábado passado, sexta-feira passada, meu irmão, eu estava numa comunidade lá no Rio,
que quando eu cheguei e logo entrei na comunidade, logo de imediato, tinha 2 jovens com 2 pistolas na mão, o radinho, e eu vinha falando no rádio, no telefone, no celular. Quando eu dou de cara assim, tá os 2. Aí me olharam, aí alguém virou e falou assim, um pro outro, é ele? É ele? E eu tava com mais 2 pessoas, numa situação política, né? Aí entrando para olhar, conhecer a comunidade, para alguma infraestrutura lá. E aí, quando eu percebi, eu desliguei meu celular, aí botei no bolso de trás, e eles estavam lá, é ele. Eu falei, caramba, será que me reconheceram como pai de Gabriel Monteiro? Uhum. E estava sem máscara, porque na capital do Rio não usa mais máscara. Sim. Aí começamos ali falando, aí daqui a pouco, glória a Deus, e começamos a andar, aí eu fui vendo o seguinte, era um beco que não dava para 2 pessoas, uma indo, voltando, não dava. Tinha que uma ir primeiro, e outra ir olhando assim, andei ali pelo menos meia hora dentro daquela comunidade, eu falando, meu Deus, como é que tem gente que mora num lugar desse, que sofre muito, e em cada ponto estratégico, tinha lá sempre 2, 3 elementos armados, e nós passando, glória a Deus, a glória a Deus. Tudo ali, certamente, são pessoas que têm familiares cristãos. Sim. E aí, eu durante todo o tempo, eu falo assim, meu Deus, não me permita ser conhecido aqui, porque senão é problema. E aí, foi rodando, aí terminamos a missão lá, de ver um trabalho social, e eu falei assim, depois falei, meu Deus, como é que as pessoas moram num ambiente tão hostil? Porque eu vi lá meninas bonitas, lá sentada, lá brincando com crianças e tal, e elas não têm a liberdade porque aquela vida ali, né, aquele reduto ali de violência inevitável, né? É. E então, poxa, que sociedade é essa? Então, quer dizer, você também morou em um ambiente assim. Sim. E hoje, onde você se encontra, Tem isso copo é só descartável Deus. Isso é só Deus, irmão. Com certeza. E eu lembro que na minha época, né, quando eu morava com essa minha primeira esposa, cara, eu lembro que a gente sempre faz um puxadinho, né? E eu construí, fui lá, fiz, era um cômodo. E eu fiz colado na casa da minha mãe. Por quê? Nosso pensamento é esse. Vamos se virar com o que a gente tem. E eu quebrei a parede da casa da minha mãe para poder ter acesso ao banheiro, que na minha casa ainda não tinha banheiro. Aí foi construindo e tudo mais. E você vê tudo isso acontecendo na vida, mas que seja pouco, não sou rico. Eu falo que eu sou rico, né? Eu sou rico, porque riqueza é quando você não troca o que você tem por dinheiro algum. Então o que você tem hoje, você troca por dinheiro? Não troca. Então eu sou rico. Essa é para mim a riqueza. Hoje eu estou com meus filhos. Qual o pai? Geralmente os filhos ficam com as mães quando se separam. E hoje eu moro com meus filhos. Então, trocaria hoje de qualquer dinheiro para deixar com a minha ex-esposa? Não. Hoje eu tenho a oportunidade de morar com... Então eu me considero uma pessoa rica. Riqueza é isso. Sim. E quando o que você tem, dinheiro nenhum compra, sinal que você é rico, cara. E eu queria te agradecer. Já estamos aqui mais de 1 hora já. Esse bate-papo, eu espero que tenha a oportunidade de bater mais vezes papo aqui com você. Você vir pelo menos uma vez por mês aqui para a gente bater esse papo. Não, e também vou criar uma oportunidade de vocês irem na casa do Gabriel e terem também aquele momento lá com ele lá. Ah, legal. Esse bate-papo, esse ping-pong, porque Gabriel vai crescer muito nesse Brasil e ele é a voz do povo. Eu acredito. Ele trabalha para o povo. E você Ele já é uma realidade. Você é igual. Pô, obrigado. Eu cheguei aqui, eu vi aqui, ó, essa placa aqui de 100 mil, né? É isso. Olha, irmão, quando o Gabriel... Já multiplicou por 5. Glória a Deus. Cara, quando eu vi a primeira placa do Gabriel, ela era maior. A de 100 mil era maior. Uhum. Eles diminuíram no tamanho. Então, o que acontece? Eu vi como foi difícil chegar aos primeiros 100 mil. É muito difícil. É a primeira alavancada. As demais é consequência. Sim. Então, eu digo o seguinte, Deus está sendo glorificado aqui, pelo belo Amém. trabalho que vocês fazem e entendendo. Eu falo em nome de Gabriel Monteiro. Vocês têm o nosso carinho, nosso Obrigado. respeito, a nossa admiração.
agradecemos muito por tudo que vocês fazem pelo Gabriel. E você que está me assistindo, saiba, não é muita coisa. Convida lá 7 pessoas para entrar nesse canal, para ajudar esses jovens que estão aqui pensando no futuro do Brasil. Obrigado. Pessoal, queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Pode falar, Robert. Seu Roberto, acabei de receber uma mensagem que é muito bacana. A gente vai entrevistar futuramente uma pessoa que certamente seu filho admira muito. O Gilson Cardoso Farrur. Farrur é parceiro. Teve lá na casa do seu filho. Teve. Estou negociando aqui com o chefe de gabinete dele. Bacana. Possivelmente vai gravar conosco essa semana ainda. Olha aí. Glória a Deus. Tá vindo no lugar certo. Tá no lugar certo. Queria agradecer a minha equipe que está aqui, Rubem, Cauã, o Léo, que já foi embora também, que estudou e trabalhou com seu filho, o menino que senta ali. Ele falou que trabalhou na Inove, na divulgação de evento com o Gabriel, na Inove Show, lá de São Gonçalo. Aí ele trabalhou e estudou com o Gabriel também. Vou lá, um abraço para ele. Tirava nota boa? Vou perguntar isso, hein? Sim, garoto sempre foi fera. fera. Nota boa, não, o Gabriel? Gabriel era fera, sempre foi fera, é muito inteligente. Ele é uma memória prodigiosa. Passou em 2 concursos, a Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro. Aí escolheu a Polícia Militar. Passou na UF e na UERJ. Aí escolheu a UERJ. Então, tudo que ele se envolveu, ele sempre passou, sempre se destacou. Que legal. Pessoal, você que acompanhou a gente aqui, a gente tem que terminar, porque já está no nosso horário. Vamos ficar, e já fica o convite para outras lives aqui, bater um papo. Coisa. Vamos lá? Poxa. Qual é o recado que você dá, mais último recado aí para essa nação de hoje? Eu encerro aqui dizendo o seguinte. Muito obrigado por você não ser conduzido por essa maldita Globo Lixo. Muito obrigado. Porque os seus valores é diferente, os nossos valores é diferente daquilo que a Globo Lixo passa. Você vê agora no Fantástico de Domingo, antes de entrar no programa do Gabriel, teve aquele festival lá, da Globo lá. Lollapalooza. Em dado momento, aquele cantor, né, que é cantora, estava numa posição e a Anitta com a cara no traseiro. Essa imagem está circulando. Veja bem, imagina se é o Gabriel fazendo uma encenação dessa no estúdio dele. Não pode, né? Eles iam sentar o dedo. Isso que eu falo. Se ele fosse um pouquinho esperto, na reportagem começava a reportagem elogiando o Gabriel. Olha o trabalho, tal. Aí você, calma aí. Mas eles só falam, só bate. Então não adianta. E nem isso. É porque a ideologia, eu falo, quando só tem a ideologia, é ali, tá no sangue, na pele, eles não conseguem falar bem de ninguém. Porra, será que o Gabriel só errou, cacete? Desculpa. Porra, cara, você vai falar que o Gabriel fez 100%. Ninguém faz 100% certo. Mas só errou? Só errou? Pô, é isso que... Aí o povo já fica, cara, não adianta fazer aquele show todo ali, trazer... Não adianta. O povo já fala, quando o Jornal Nacional vai falar do Bolsonaro, a pessoa fala, Aí, tipo, uma outra emissora vai falar do Bolsonaro, aí calma aí, porque os caras já falaram bem aqui do Bolsonaro, então eles estão criticando aqui, então vamos ouvir? Aí, quando é o Jornal Nacional, o pessoal nem ouve mais. Não são imparciais, são parciais. Então, fechando aqui o seguinte, então, a você que está me vendo agora, eu represento o Gabriel Monteiro. Ele nasceu de mim. E o que eu te peço, nunca se deixe levar pelo que apresentam. Mas, como você disse com muita propriedade, veja as coisas boas que o Gabriel fez. Então, recentemente, botaram o nude lá. Ali é a vida privada dele. Exatamente. Não foi ele que pôs. Pegaram e jogaram. Como vão jogar outros? Se é ele, é isso que eu falo. Se é o Gabriel, falar que olha só o que eu fiz com essa menina aqui, e ele divulga, é diferente, cara. As pessoas... Agora, vítima ali são 3 pessoas. O Gabriel e as 2 meninas. Uma, claro, não foi com as 2 ao mesmo tempo, mas né, teve lá, saiu com as... Todo mundo que aparecer. Todo mundo que apareceu ali... Vão querer jogar mais coisa. Porque roubaram todo o conteúdo dele de gravação. Roubaram. Então, o que acontece? Veja bem, ali é a vida privada dele. Privada. Não é o homem público
Não está numa unidade Não pública. é lá dentro do gabinete dele, Não, da Câmara, é a casa fazendo dele, com a assessora dele, não é, a nada. casa, solteiro, Na 26 casa dele. anos, bonito, hormônio, sangue. Bonito eu já não sei muito. Né? Hein, puxou a mãe. É. Puxou a mãe. Então eu te peço o seguinte: olha os valores do Gabriel. Por quem ele luta. O que ele defende o Brasil. Então, continua nos ajudando. Nos conteúdos dele, dá like. Porque, interessante, quanto mais like, a impulsiona. É. E a rede não tá indo tudo não, né? E o vídeo do Gabriel Monteiro, aquele antes da reportagem da Globo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, assista aí no canal do Gabriel Monteiro, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado. Que Deus ilumine você, a sua família, e que você tenha e creia que dias melhores virão para essa nação. Sabe por quê? Filhos como ele tem, que hoje pensam diferente e querem mudar o Brasil. Com certeza. Gente, eu sempre termino meu vídeo, minha live, dizendo que o melhor ainda está por vir e só está começando. Porque a partir do momento que você perde a esperança, acaba tudo. Então a gente sempre tem esperança. Sim. Que o melhor ainda está por vir. Só está começando. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Coração.